Olá, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. Tá chegando o seu AB1 dessa quarta-feira, meio de semana, hoje dia 22 de outubro, 11 horas 49 minutos e nós estamos juntos e ao vivo pela telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Então vamos ver como é que tá o clima aqui em Caruaru para a gente começar esse AB1, porque o dia deve ser assim, de sol entre nuvens. À noite, o tempo deve ficar mais aberto, é o que diz a previsão do tempo. Agora a temperatura está marcando aí na tela 32 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20 aqui na capital do Agreste. Vamos ver também a previsão do tempo para algumas cidades aqui da nossa região. Toritama, aqui no Agreste, mínima de 19, máxima de 28 graus. Catende, na Mata Sul, mínima de 20, máxima de 30 graus, hein? E Ibimirim, no Sertão, tem aí a previsão de temperatura mínima de 19 graus e a máxima pode chegar aos 32. E aqui nesse AB1, pessoal, a gente vai falar sobre mais um caso de violência contra a criança. Mais um caso revoltante. Porque o corpo de uma menina de 4 anos foi encontrado com marcas de violência no bairro em que ela morava, em São Lourenço da Mata. 2 homens foram presos e são considerados suspeitos pela polícia. Mas as investigações não descartam a participação de outras pessoas. É mais um crime que choca o Estado e que chama atenção para os casos de violência contra a criança aqui em Pernambuco. A gente vai trazer os detalhes ainda nessa edição. Fábio Gomes e Leonardo Costa estão com a gente ao vivo, começando pelos destaques do nosso portal. Fábio vai trazer os principais assuntos de hoje no G1. Teve a operação da polícia aqui na região de combate a fraudes, não é isso? Fábio, bom dia para você. Oi, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. E teve sim, Almir. Essa operação foi realizada pela Polícia Federal no município de Águas Belas e mirou um grupo criminoso que utilizava uma idosa de aluguel para sacar benefícios de forma indevida do INSS. Esses benefícios eram sacados em nome de pessoas que já haviam falecido. Uma idosa de 87 anos e uma jovem de 21 são os alvos dessa operação e a estimativa é que os prejuízos causados ao INSS sejam de mais de R$100 mil. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes e também falando sobre outros assuntos que são destaque aqui no G1, Almir. Muito bem, Fábio. Leonardo Costa segue acompanhando a situação das vítimas que estão internadas em Garanhuns. Elas estavam no ônibus que tombou em Saloá e deixou 17 pessoas mortas no último fim de semana. Bom dia para você, Leonardo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje, desta quarta-feira. A gente segue acompanhando esse caso. Estou mais uma vez aqui em frente ao Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste Meridional de Pernambuco. Dos 18 sobreviventes que foram trazidos para cá após uma força-tarefa aí que mobilizou ambulâncias de 18 cidades aqui da região, 2 pacientes ainda estão por aqui. 18 trazidos, 2 pacientes ainda estão por aqui, alguns transferidos e 9 já tiveram alta. Mas daqui a pouco eu volto para atualizar o estado de saúde desses 2 pacientes que estão aqui na unidade. Viu, Almir? Tá combinado. Leonardo e Fábio, até daqui a pouquinho. Então a gente aproveita para ver imagens abertas, para saber como é que está o tempo em Garanhuns agora. Olha aí que imagem bonita, céuzão azul. Por lá, o dia deve ser de sol com nuvens também e à noite o tempo deve ficar firme. Agora a temperatura está marcando 31 graus na Cidade das Flores e a mínima fica ali, na casa dos 18. Lohana Nunes e Gessé Ascioli também estão com a gente nesse AB1. Hoje tem AB Emprego, então nós vamos falar sobre as vagas disponíveis aqui na região inteira e falar também sobre os direitos do trabalhador. Não é isso, Lohana? Bom dia! Bom dia, Almir, para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente vai falar sobre essas vagas, oportunidades de emprego para todo mundo que está aí na busca, né, por um lugar ao sol, um lugar no mercado de trabalho. Falamos direto da Casa do Trabalhador, que fica aqui, na Floriano Peixoto, no centro da cidade, e já já a gente traz todos os detalhes. Mas as vagas, minha gente, eu já adianto, não são só aqui para Caruaru, não, viu? Tem também para Santa Cruz do Capibaribe, tem para Bezerros, tem para Palmares, então fique aqui com a gente que daqui a pouco a gente traz os detalhes, além do que a gente também vai conversar um pouquinho sobre o direito do trabalhador, a gente vai falar sobre férias remuneradas. Pois é, daqui a pouco a gente tira todas as dúvidas, é para você realmente não desgrudar aqui do seu AB1. Almir.
Olha aí que joia, Lohana, tá combinado. E Gessé vai em busca de soluções para os problemas do consumidor, porque quarta-feira também é dia de falar sobre o seu direito aqui no AB1. E qual é a bronca de hoje, hein, Gessé? Bom dia. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, mais um quadro Seu Direito, tirando aí as dúvidas dos consumidores, dessa vez sobre aquele empréstimo que muitas vezes é consignado no salário, né, do aposentado, do pensionista. Então a gente vai procurar entender como fazer em casos em que há cobranças indevidas desses empréstimos ou renovação desses empréstimos, enfim. Daqui a pouco a gente traz todas as dicas sobre esse assunto, né, porque a gente sabe que muita gente passa por esse problema. Daqui a pouco no Seu Direito. Combinado, Gessé e Lohana, até daqui a pouquinho. Então vamos para o intervalo, hein? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a grande quantidade, pessoal, de baronesas no Rio Ipojuca. Olha aí essas imagens, ó. Imagens aqui em Caruaru, porque de acordo com os especialistas, a baronesa ameaça a vida de animais que vivem nos rios. Então os detalhes a gente vai trazer daqui a pouquinho no seu AB1, que já começou. 11h55 agora. AB1 de volta para você, 11h57, vamos até Garanhuns. Nós temos acompanhado o estado das vítimas que estão internadas no Hospital Regional Dom Moura. Elas estavam no ônibus que tombou em Saloá, aquele acidente que deixou 17 pessoas mortas. Então, Leonardo Costa está ao vivo com a gente e vai atualizar essas informações. Leonardo, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na AB1 de hoje, desta quarta-feira. 17 pessoas mortas e 18 feridas. Esses 18 feridos precisaram ser trazidos aqui para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no agreste meridional de Pernambuco. E aí precisou de uma força-tarefa de diversas ambulâncias aqui da cidade e da região também. 11 cidades foram mobilizadas para poder ajudar neste acidente, nesta ocorrência que aconteceu ali na BR-423, na cidade de Saloá. A gente atualiza o estado de saúde. 2 pacientes, né, dos 18 que foram trazidos para cá ainda estão na unidade. E aqui em Garanhuns, um paciente segue em observação na sala amarela e outro continua internado na UTI. No sábado, o hospital informou aí que desses 18 que vieram para cá, teve uma morte confirmada, um homem de 65 anos. 9 pacientes já receberam alta médica, 3 mulheres já foram transferidas para o Hospital Geral do Estado em Salvador, na Bahia. Um homem foi levado para o Hospital da Restauração no Recife e 2 mulheres foram transferidas ontem em transporte aéreo para a Santa Casa de Montes Claros, em Minas Gerais. A gente lembra que esse acidente aconteceu na sexta-feira à noite, por volta das 7h40. O ônibus levava passageiros aí de Santa Cruz do Capibaribe em direção a Brumado, na Bahia, depois de um dia de compras no polo de confecções. Esses passageiros eram de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Ontem, 8 corpos foram sepultados na Bahia. Então, todos os corpos foram liberados, sendo sepultados também. E a gente segue acompanhando tudo aqui em Garanhuns, porque essas 2 vítimas, esses 2 sobreviventes, seguem aqui no Hospital Regional Dom Moura. Neste momento, o clima é bastante pesado por aqui, bastante tristeza também, mas o pessoal aí se questiona também o que é que pode ter causado esse acidente. No domingo, a gente acompanhou uma perícia técnica feita aí pela Polícia Rodoviária Federal e também pelo Instituto de Criminalística. Esse documento deve sair em 30 dias, viu, Almir? Ok, Leonardo, a gente vai seguir acompanhando tudo e trazendo essas informações para você que acompanha o AB1. Muito obrigado, Leonardo. Bom trabalho para você. Agora, meio-dia, olha só essa notícia, pessoal. Moradores de São Lourenço da Mata estão chocados com a morte de uma menina de 4 anos. Esther Isabelle brincava em um campo de futebol na última segunda-feira, quando teria sido levada à força por desconhecidos. O corpo dela foi encontrado dentro de um poço e, segundo a polícia, tinha sinais de violência. Veja na reportagem. O tio da menina disse que nunca vai esquecer o momento em que encontrou o corpo da sobrinha. Uma experiência que eu não estou sabendo nem processar direito. Eu não sei como te explicar a força de um sentimento. Até então eu estou pedindo muito a Deus discernimento, força mental, tanto psicológica quanto física, para poder tentando estar aqui em pé agora. Ele veio para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa no Recife com o irmão e a cunhada, pais de Esther Isabelle. A polícia também trouxe para o DHPP
Os 2 homens que moram na casa onde o corpo foi encontrado. Os policiais chegaram a eles por meio de informações passadas pelo dono da residência, que também prestou depoimento e foi liberado. Ele explicou que não mora no imóvel, alugou a casa há pelo menos 6 meses. Os 2 homens chegaram aqui no DHPP algemados e já são considerados suspeitos pela polícia, que não descarta a possibilidade da participação de outras pessoas no crime. A investigação continua. Até agora, nada foi concluído. A Polícia Civil informou que o corpo de Esther Isabelle, de 4 anos, estava sem roupas, com marcas de violência e dentro de um poço nesta casa, a poucos metros de onde ela morava com o pai, a mãe e mais 5 irmãos, todos menores de idade. Nós estamos tomando todas as providências de polícia judiciária, preliminarmente. A gente acompanhou a perícia, nós estamos com informes, com informações, nós estamos coletando outros testemunhos para ver a dinâmica dos fatos, para verificar como foi que se operou este crime. Ainda de acordo com o delegado, há indícios de violência sexual. Ela apresenta sinais com espancamento na cabeça. A gente vai verificar com as perícias que nós solicitamos, uma perícia sexológica. Nós entendemos por bem requisitar que o Corpo de Bombeiros, nesta ação integrada da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica e da Polícia Civil, façam uma perícia complementar na cacimba, no poço, que é possível que haja algum vestígio, algum outro objeto que possa ter sido utilizado. Por cautela, a gente entendeu por fazer isso e também para descartar qualquer outro corpo. De acordo com os parentes, a menina desapareceu na segunda-feira à tarde. Um crime ainda cercado por muito mistério. A família da menina contou à polícia que ela foi vista pela última vez neste campo de futebol. O local é bem conhecido dos moradores do bairro Pichete, em São Lourenço da Mata. De acordo com a mãe, Esther Isabelle brincava com um dos irmãos. Ele disse em casa que a irmã tinha sido levada à força por um homem desconhecido. De acordo com o Conselho Tutelar, a família vai ser ouvida mais uma vez e só depois vai avaliar a situação das outras crianças. A priori, a informação teria sido que tratava-se de um sequestro. A gente tomou conhecimento, procurou a família, né? A gente se deslocou até um condomínio próximo aqui, que a informação é que o condomínio teria pegado algumas imagens da criança. E aí, conversando com o síndico, ele informou que a polícia já tinha se deslocado até lá e teve acesso às câmeras, o qual confirmou que não tinha nenhuma suspeita desse possível sequestro. A gente vai entrar em contato agora com a família, né, pegar as informações necessárias para a gente fazer um relatório de todos os fatos, desde o início da comunicação, né, do desaparecimento da criança, e mandar esse notícia de fato para o Ministério Público, para que ele tome conhecimento desse fato que ocorreu. Da agonia causada pelo desaparecimento, a dor e a revolta de uma comunidade inteira. Eu chorei que nem podia nem me falar mais. É muito revoltante um negócio desse. Isso não é a gente não, meu filho. Quem fala um negócio desse não é a gente não. Coração de mãe e de vó, diante de uma notícia dessa, como é que fica? Apertado demais, meu filho. Ninguém aguenta um negócio desse não. É muita dor, é dor mesmo, meu filho. Eu tenho 3 crianças, né? Eu tô sentindo a dor da mãe, né? Porque tá um desespero. Jamais pensava que isso ia acontecer. Aqui perto, né? Perto da gente, né, Dona Mora? Porque aqui, minha tia mora aqui, eu moro aqui no outro lado. Que absurdo, não é, pessoal? Que absurdo. Agora é 12h, 4 minutos. Vamos seguir para a redação para saber quais são os destaques do nosso portal nessa quarta-feira com Fábio Gomes. Uma boa tarde para você, Fábio. Oi, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. Um dos destaques de hoje, Almir, é em relação a uma operação realizada pela Polícia Federal aqui de Caruaru e que aconteceu no município de Águas Belas, aqui no Agreste Pernambucano. Essa operação, ela mirou um grupo que fazia um esquema de fraudes envolvendo idosa de aluguel para obter o benefício previdenciário de algumas pessoas que já haviam falecido. Os alvos dessa operação foram uma idosa de 87 anos e uma jovem de 21 anos de idade. De acordo com a polícia, a mulher de 21 anos é investigada por aliciamento de idosos e falsificação de documentos para a obtenção desses benefícios. As investigações tiveram início após a polícia identificar o uso de documento falso usado pelas suspeitas para abrir uma conta bancária no intuito de receber alguns valores referentes a 4 anos de mensalidades desse benefício que não havia sido pago. Para realizar essas fraudes, os criminosos usavam os dados de pessoas falecidas e documentos falsos para fazer o requerimento dos benefícios de forma irregular.
A estimativa, de acordo com a PF, é que o prejuízo causado ao INSS seja superior a R$100 mil. Para conferir mais detalhes sobre esse caso, é só acessar o G1, Almir. E por falar nessa operação aí, Fábio, também tem notícias aqui no G1 do combate ao tráfico de drogas na região, não é? Exatamente, Almir. A Polícia Militar conseguiu destruir um plantio de pés de maconha aqui em Pesqueira, no Agreste Pernambucano. Essa ação aconteceu ontem pela manhã, as informações foram divulgadas hoje e, de acordo com a Polícia Militar, foram destruídos aproximadamente 12 mil pés que estavam sendo cultivados em um plantio que ficava dentro de uma aldeia indígena, de uma área indígena. As investigações revelaram que essa roça estava localizada em Aldeia Lagoa e ela estava cultivando esses entorpecentes. Os agentes fizeram, ao receber essa denúncia, foram até o local e acabaram havendo uma troca de tiros com alguns homens que estavam fazendo a segurança desse plantio de drogas. Após essa troca de tiros, os suspeitos conseguiram fugir e a polícia contabilizou aí aproximadamente 12 mil pés de maconha e também apreendeu outros 90 quilos da droga que estava pronta para consumo. O plantio foi incinerado, a droga apreendida, que estava pronta para consumo, foi conduzida e foi levada até a Delegacia de Polícia Civil junto com uma pequena quantidade desse plantio para que a Polícia Civil possa instaurar um inquérito policial e fazer aí a apuração devida sobre esse caso. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Pesqueira que vai continuar essas investigações para localizar esses homens que fugiram e também identificar quem é o dono desse roçado, Almir. Perfeitamente, Fábio, perfeitamente. Lembrando que racismo é crime, é importante saber dessa notícia que também está no G1, porque um internauta foi condenado por injúria racial, aqui em Pernambuco, não é, Fábio? É isso mesmo, Almir. Esse internauta foi condenado pela Justiça Federal, Esse crime aconteceu porque ele fez um comentário com teor racista nas redes sociais contra o ex-ministro de Direitos Humanos e da Cidadania, o Silvio Almeida. Esse homem ele não teve o nome divulgado, ele é uma pessoa de 52 anos e esse caso foi denunciado pelo Ministério Público Federal após o internauta publicar um comentário com teor racista no perfil oficial do Ministério dentro de uma rede social. Esse comentário foi feito em um vídeo em que Silvio Almeida denunciava violações de direitos humanos no conflito do Oriente Médio e o homem chamou o ex-ministro de macaco. No comentário, o homem escreveu a palavra faltando o último O, e a defesa do réu afirmou que o comentário foi um erro de digitação ou de transcrição de áudio e argumentou ainda que o termo utilizado, no caso, ele foi escrito com as letras MACAC, faltando o último O, não seria suficiente para caracterizar uma ofensa racista. A Justiça, no entanto, rejeitou esses argumentos da defesa e a sentença considerou que o réu é uma pessoa minimamente instruída, com conhecimento em tecnologia e que a omissão dessa última letra da palavra macaco teria sido proposital, com o objetivo de burlar o algoritmo dessa rede social e os sistemas de moderação de conteúdo para fazer com que a censura automática não identificasse esse comentário. A pena fixada foi de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de valor em dinheiro, além de multa de R$10 mil. O homem também foi condenado a pagar R$25 mil a título de reparação mínima por danos morais individuais e outros R$25 mil por danos morais coletivos. O Ministério Público Federal informou que vai recorrer para aumentar a pena por considerar que a punição é insuficiente para a gravidade da conduta e a defesa também pode recorrer pedindo uma diminuição dessa pena. Para conferir todos esses detalhes, Almir, é só acompanhar o G1 Caruaru e região. Olha aí, notícias muito importantes no nosso portal. Fábio, muito obrigado, bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também, uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente e até amanhã. Valeu, Fábio. 12h09. Vamos falar sobre meio ambiente agora, pessoal. A gente vai trazer informações sobre a grande quantidade de baronesas no Rio Ipojuca, aqui em Caruaru. Essa planta, aparentemente inofensiva, só aparece quando existe um alto nível de poluição na água. De acordo com os especialistas, a baronesa ameaça a vida de animais que vivem nos rios. Vamos ver na reportagem. Verdes, com caule longo e folhas delicadas. As baronesas dão um charme à parte nos rios. A planta aquática tem nomes famosos. Também são conhecidas como água-pé e rainha das águas.
Embora ajude a embelezar cenários como este, as baronesas, quando estão assim com crescimento acelerado, são um forte indicativo de que há poluição, muito lixo e esgoto na água. Aqui, por exemplo, mal dá para ver o rio. Essa planta aquática que fica na superfície, ela é um bioindicador de poluição. Se tem um número muito alto, isso significa que tem muito esgoto, muita poluição, muito lixo. Então, é uma forma de a gente descobrir que aquela água ali está imprópria. A falta de limpeza, somada à poluição, acelera a morte do rio e de espécies importantes para os ecossistemas. Na retirada desta baronesa, gravamos o momento em que um casco de uma tartaruga pequena estava enganchado nas raízes da planta. Problemas como esse aparecem por causa da proliferação da planta. A reprodução da espécie é feita em 7 dias e dobra de tamanho, impossibilitando que animais sobrevivam com pequeno espaço e sem luz. Nos registros da TV Asa Branca, a poluição do rio Ipojuca e as baronesas são temas de reportagens antigas e recorrentes. Nessa existência de baronesas no rio Ipojuca, dá para destacar, por incrível que pareça, um aspecto positivo das baronesas. Mas só não funciona aqui porque a poluição do rio está grande demais. Os moradores das proximidades desta ponte, que liga o bairro do Vossoural ao centro em Caruaru, reclamam que há mais de um mês este mato está acumulado, impedindo a passagem da água. Segundo os moradores da área, a prefeitura começou a limpeza do canal, mas não terminou. Mesmo tanto tempo depois, o problema persiste. Esta é a passagem molhada do Alto do Moura. Aqui e em diversas partes do bairro, as baronesas se espalham no curso do rio. Não dá para ver nem a cor da água. No sítio Taquara de Baixo, na zona rural de Caruaru, Joel mora a poucos metros do rio e diz que nenhuma equipe de limpeza da prefeitura veio até o local. Com isso, a população sofre as consequências do descaso com o rio e com a falta de limpeza. Muita muriçoca demais, tem muriçoca demais. Vai subindo por aqui, quando bate de 6 horas da noite por diante, é misericórdia. Agora, tanto é no verão como no inverno, não para não, por causa da pasta, da baronesa, né? Eu acho que deveria ser, não, com certeza da prefeitura, porque eu acho que qual é o outro órgão que pode, né? Fazer uma limpeza no rio, a não ser a prefeitura, porque é quem manda na comunidade, né? Eu espero que eles olhem pela gente aqui e façam alguma coisa aqui nessa comunidade da gente, porque pegando daqui, ó, da Taquara de cima até chegar no Alto Moura, aqui a gente não consegue ficar em paz com essas muriçocas. Para o biólogo Alexandre Nunes, as baronesas são um sinal persistente que a natureza dá, um tipo de alarme que toca há anos. A gente olha na história assim da nossa cidade, a gente percebe uma grande quantidade de baronesas. E isso mostra, infelizmente, que a gente não está sabendo lidar com o meio ambiente. Isso é uma forma de dizer assim, olha, aqui está poluído e a gente não está fazendo nada por isso. Quer dizer, Deus colocou essas baronesas para mostrar esse problema sério. Enquanto o rio agoniza e morre, a beleza das baronesas é um triste aviso de que tudo pode piorar. Pessoal, e sobre essa necessidade aí de limpeza do rio Ipojuca, nós entramos em contato com a Prefeitura de Caruaru. A Secretaria de Serviços Públicos diz que existe uma programação regular para retirar as baronesas aqui na cidade, além da limpeza permanente nos canais. A Prefeitura disse ainda que no Alto do Moura, as equipes de limpeza de rios e canais não estão atuando temporariamente por conta das obras da ponte José Gonçalves Simões e que, assim que os trabalhos forem concluídos, o serviço de limpeza será retomado normalmente. Vamos para o Momento WhatsApp agora, e é o seguinte, hein? O Joselito Pereira mora na rua Patrício Santos, ali no José Carlos de Oliveira, e mandou um vídeo mostrando os transtornos provocados por um esgoto estourado. E a gente vai ver agora. Esse esgoto aí está estourado já faz mais de meses. Mais de meses não, faz uns 6 meses. É um transtorno com o mau cheiro, buracos. Um carro vai passar, tem que parar para o outro passar, que não dá para passar 2 carros. Eu vi na hora de atropelar uma pessoa na rua, porque a pessoa sai da calçada para a rua, por causa do esgoto. Esse é o problema todinho aqui no José Carlos de Oliveira. É situação difícil mesmo, viu, seu Joselito? Mas nós procuramos uma resposta da Compesa em relação a esse problema aí. Eles disseram que uma equipe será enviada até a próxima sexta-feira.
Então a gente vai aguardar com essa esperança, não é, seu Joselito? Tamo junto, aguardando esse concerto na sexta-feira aí no José Carlos de Oliveira. Vamos seguir de olho. E você também pode mandar um vídeo com o problema aí da sua rua. Manda para o nosso WhatsApp 99198-8212. A gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco tem orientações sobre os perigos da obesidade, hein? Uma doença crônica provocada pelo acúmulo de gordura em excesso. É daqui a pouquinho, o seu AB1 volta já, meio-dia, 15 minutos agora. AB1 de volta para você, meio-dia, 18 minutos. Vamos dar uma olhadinha no movimento do trânsito nessa quarta-feira aqui em Caruaru, ali no centro da cidade. Olha esse cruzamento aí, sempre movimentado, não é? Fica na rua Vigário Freire, nesse encontro aí com a rua Capitão João Velho. Os veículos estão saindo aí da Capitão João Velho, né? Você percebe aí à direita do seu vídeo, muitos carros, ônibus, muita gente circulando ali pelas calçadas também. É essa movimentação nesse registro ao vivo do centro de Caruaru. E agora vamos falar sobre um assunto muito sério, hein? A obesidade. Essa é uma doença crônica que acomete muita gente. Os especialistas dizem que a obesidade é provocada pelo acúmulo excessivo de gordura e pode aumentar o risco de diabetes, de hipertensão e de depressão, além de outras doenças. Então, vamos conferir algumas orientações muito importantes nessa reportagem que a gente preparou. Cuidar da saúde é uma prática que deve estar na pauta de todos, principalmente em casos onde as pessoas sofrem com algum problema de saúde que precisa de um tratamento adequado para evitar problemas futuros. Um exemplo claro disso é quem sofre com obesidade, uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal causada por um desequilíbrio entre calorias consumidas e gastas, fatores genéticos e também ambientais. É o caso da jornalista Noemi, que desde pequena sempre esteve acima do peso ideal e há cerca de 3 anos resolveu se cuidar. Há mais ou menos 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer terapia e entendi que eu precisava começar esse processo. Eu acho que foi o pontapé inicial para eu entender que eu precisava gostar de mim. Eu precisava entender que a minha saúde vinha em primeiro lugar. Os tipos de obesidade são classificados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, com base no Índice de Massa Corporal, o IMC, que varia em graus. A obesidade grau 1 tem IMC de 30 a 34,9. A de grau 2, IMC de 35 a 39,9. E a de grau 3, com IMC acima dos 40. Noemi, antes de iniciar o tratamento, tinha obesidade grau 3. Agora em um ano é a comemoração porque foram 33 quilos perdidos. Então eu saí da obesidade grau 3 para a obesidade grau 1 em um ano e minha qualidade de vida é outra. Entre os riscos da obesidade estão doenças crônicas como diabetes, hipertensão e colesterol alto, além de dificuldades respiratórias, baixa autoestima, depressão e mortalidade precoce. Essa psicóloga explica que além do metabolismo, muitos outros fatores, como o mental, estão ligados ao problema. É muito importante a gente pensar, de fato, quais são os aspectos que levam o sujeito a desenvolver um quadro de obesidade, né? A gente sabe que tem questões fisiológicas, mas a gente não pode negligenciar as questões psicológicas. Então, o comer é sentimental, a comida em si é social, né? Tudo que a gente faz, uma comemoração a gente faz normalmente em volta à mesa. Então, esse sentido da comida precisa ser entendido também, para a gente entender como essa pessoa está no quadro de obesidade, emocionalmente falando. Assim como acontece com a alimentação desregulada e o comportamento diário das pessoas. Você pode ir para qualquer especialista, mas ele sempre vai lhe encaminhar para o nutricionista, porque a alimentação é a base de tudo. Então você tem que sim ter uma alimentação saudável para que você consiga ter uma vida mais saudável, longevidade, manter a massa muscular. 1 a cada 3 brasileiros sofre com problema de obesidade, o que representa cerca de 31% de toda a população nacional. Segundo o Atlas Mundial de Obesidade, esse número deve crescer nos próximos anos, principalmente com maior incidência entre o grupo feminino, o que deve atingir 96 milhões de pessoas em todo o país. Detalhe é que os especialistas em saúde mental, física e nutricional indicam os treinos e uma boa alimentação, além do cuidado psicológico para evitar a obesidade e tratar a doença da forma correta.
porque a obesidade ela é um fator, ela tem vários fatores que envolve social, que envolve sua rotina, e o interessante é você procurar uma ajuda profissional, um acompanhamento com a dieta não tão restritiva, mas que você consiga fazer e não procurar exercícios aí que estão na moda e fazer aquilo com que você consiga fazer e ter essa constância nos treinos. Noemi, que está em um processo exemplar de autocuidado, explica que a sua rotina mudou totalmente o foco. Eu falo que eu recuperei minha vida, eu tomei a minha vida para mim de novo. Muda a minha disposição diária, muda a qualidade de sono, muda a qualidade de vida, de você conseguir fazer uma viagem e não sentir dores porque você está turistando numa cidade, sabe? De você conseguir fazer um exercício físico sem dor nenhuma. A minha disposição é outra, a minha vida é totalmente nova. Mas os profissionais também reforçam que o processo é lento e não pode ser atropelado pela ansiedade da resolução. Eu sempre digo aos meus pacientes para ter paciência e ir com cautela. Não adianta mudar radicalmente de uma forma geral, inicialmente, porque não consegue ter constância. Vá tendo pequenas mudanças de hábitos, 2 litros de água por dia, inserir frutas todos os dias, salada, algum tipo de atividade física que a pessoa goste e fazendo modificações na alimentação, como por exemplo, trocar uma fritura por assar ou selar no azeite. Então assim, pequenas mudanças no dia a dia faz toda a diferença e não precisa ser mudanças gigantescas. A ideia é manter a constância, a ideia não é fazer uma dieta milagrosa, não é fazer um treino que seja muito intenso, porque faz com que você se frustre e acabe desistindo. A ideia é você vir treinar, ter essa constância no dia a dia e buscar sempre a sua melhor versão. Um dos aspectos que prejudica as pessoas com obesidade é o julgamento social e o preconceito. E estar em um ambiente saudável, com rede de apoio, fortalece o tratamento. A rede de apoio é fundamental. Esportes coletivos, como funcional, cross, dança, atividades mais dinâmicas, de fato, ajudam nessa rede de apoio externa também. E aí, frente ao preconceito, eu preciso me olhar antes de tudo. Eu sempre costumo dizer para os pacientes, para todas as pessoas, que quando eu me olho e entendo quem eu sou, ninguém me tira do lugar que eu estou, Ninguém me diz, ninguém aponta o dedo, ninguém atribui um juízo de valor para mim. Então eu preciso me olhar e entender o lugar que eu ocupo hoje, mesmo que seja um lugar desconfortável e por muitas vezes doloroso. Mas eu preciso aceitar isso para começar a mudança. Quem resolveu enfrentar as dores do processo tem alcançado a liberdade de uma vida mais saudável. Nos dias que a gente tem hoje de tanta ansiedade, de tanto imediatismo, sabe? A gente quer que o processo comece hoje e semana que vem eu já esteja no corpo que eu idealizei. E não funciona dessa forma, Mas a gente precisa de paciência para tudo. Para tudo a gente precisa de paciência, porque não são 2 ou 3 meses. São anos e a obesidade é uma doença crônica, então infelizmente precisamos lidar com ela todos os dias e combater ela todos os dias. Muito bem. E olha, pessoal, tá pintando a hora do AB Esporte. Por isso, pode chegar, Matheus Antunes, para a gente começar. O assunto é tênis de mesa, porque tem medalhista na área, né? Boa tarde para você. Olá, amigo. Uma excelente tarde para você, meu amigo, e para todo mundo ligadinho aqui no nosso AB1. Tá na hora do AB Esporte e a gente traz notícia boa. Caruaru foi destaque da Copa Brasil de Tênis de Mesa. Inclusive, a etapa nacional de outubro foi realizada aqui em Caruaru. Matéria tu pode conferir completa lá no GE Caruaru e região. O campeonato é desenvolvido pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e contou com 700 atletas, sendo de 26 times de todo o país. Já os jogadores que foram destaque na nossa região do torneio são do Clube Fênix TT de Caruaru. Tem uma sede lá em Gravatá também. Foram 5 medalhistas, sendo 4 de bronze e 1 de ouro. Os jogadores da casa que brilharam e levaram Pernambuco ao pódio são Ibrahim Pereira na categoria bronze no rate 1, Maria Luísa Oliveira, ouro no rate 1 e a Isabela Tabosa teve 3 pódios, bronze no rate 1, veterano 40 e o absoluto D. Parabéns a todos pelo destaque no campeonato e boa sorte também no Nacional que vai acontecer em dezembro. A gente vai acompanhar tudinho da torcida por vocês daqui também para trazer todas essas informações mais para frente.
Inclusive, o jogador veterano e um dos organizadores do clube Fênix TT, Ibrahim Pereira, mandou um vídeo para a nossa equipe falando do desempenho dos atletas na competição e da expectativa que eles estão também para a ida para o Nacional. Vamos conferir. Olá pessoal, meu nome é Ibrahim Pereira, eu sou técnico do Fênix TT Caruaru e vim falar aqui um pouco sobre o resultado desse final de semana, onde participamos da Copa Brasil, etapa Caruaru. Levamos 7 atletas e desses atletas, 3 premiaram com medalha de bronze e uma com medalha de ouro. Então assim, foi um resultado espetacular, tendo em vista que apenas temos um ano de existência como clube. Estamos agora com a convocação de 14 atletas para o Brasileirão, que vai acontecer em dezembro em Santa Catarina, e precisamos agora trabalhar em cima disso. Esse evento serviu como pré-temporada para que a gente entendesse o que precisaria ser afinado, e agora vamos tentar agora trabalhar ao máximo para que a gente possa chegar no Brasileirão com alto nível e alto rendimento. Que legal, né? A gente reconhecer esses talentos aqui da cidade, da região inteira, pensar em tantas modalidades esportivas e a turma que está se destacando no tênis de mesa. Sensacional esse incentivo, não é não, Matheus? Exatamente, Almir. E são jogadores, desde os mais novos, tem atleta do Sub-15, Sub-17 que vai participar desse torneio nacional e que estão sendo projetados para o cenário nacional, até jogadores mais veteranos, inclusive como o próprio Ibrahim Pereira, que mandou esse vídeo pra gente. Ele é um jogador, foi ex-presidente da Federação Pernambucana de Tênis de Mesa e hoje ajudou a fundar esse clube, com sede primeiro lá em Gravatá e agora também em Caruaru. Completa um ano de existência aqui em Caruaru e colhendo grandes frutos. Então, toda a sorte do mundo, a torcida da gente aqui tá para esses atletas, desde os mais novos até os mais velhos, representando o nosso tênis de mesa no cenário nacional. E quem sabe um dia poder também representar-nos em uma Olimpíada, por que não sonhar, não é isso? E é isso, a B Esporte foi curtinho hoje, mas cheio de emoção, compartilhando a conquista desse clube que tem pouco mais de um ano de fundação e está colhendo os frutos. Parabéns pelo trabalho. Mas antes de me despedir, eu tenho aqueles pedidos para fazer para você aí do outro lado da telinha. De acessar o nosso portal de notícias GE Caruaru e região. Lá tem todas as informações do universo esportivo aqui pertinho da gente. Então não perde tempo. E o QR Code, ele fica aqui na tela para facilitar a tua vida. É só pegar a câmera do celular, apontar para o QR Code, tu vai ser direcionado para lá. Então, dá aquela moralzinha. Tamo junto e Almir, até amanhã. Aquele abraço para você, Mateuzinho. Valeu, até amanhã. É isso, ó. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Então, hoje também é dia de falar sobre o seu direito aqui no AB1. E a bronca de hoje é a seguinte, pessoal. Um aposentado está muito preocupado porque ele também foi vítima de descontos indevidos no benefício dele. E agora, o que fazer, hein? Gessé Ascioli vai contar tudo pra gente. Né, Gessé? Boa tarde para você. Pois é, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Mais uma bronca, dessa vez relacionada à questão de empréstimos, né, e de contas indevidas ali relacionadas a descontos que acontecem, né, no benefício. E a gente sabe como é importante o benefício para essas pessoas. E quando esses descontos acontecem, quando essas pessoas acabam aí, né, a contratação de empréstimos que são consignados e acabam vindo descontos indevidos, a preocupação sempre é maior. E o seu José Bartolomeu passou por isso, ele vai nos contar o problema dele agora. Eu nem sabia, vim descobrir aqui que a moça falou para mim que já tem 2 já liquidou, né? Já quitou. E tem um que ainda falta, né? Mas assim, lá assim, para mim, não terminou aí do empréstimo, porque eles descontam todo mês, 169 não terminou, né? Aí eu vim saber aqui que já acabou 2 aqui, que a moça descobriu pelo computador do sistema. Tentei falar com ele, lá na financeira, né? Eles falaram para mim que eu tinha que fazer, se eu quisesse, né? Ficaria ao meu critério. Se eu quisesse, eu fazia outro empréstimo para pagar esses 3. Eu não aceitei porque eu ia vir descontado mais, né? Aí eu não aceitei não. Preferi vir aqui no Procon.
Pois é, então essa situação do seu José Bartolomeu, ela acontece com várias pessoas, né? A gente já tem tido aí exemplos claros sobre esses descontos que acontecem, esses empréstimos consignados que acabam descontando a mais do que era prometido. Eu estou aqui com a gerente-geral do Procon Caruaru, Cíntia Nunes, que vai conversar conosco agora e nos ajudar nessa situação do seu José Bartolomeu. O que é que ele deve fazer, Cíntia? Uma boa tarde. Boa tarde. Nessa questão, possivelmente o que aconteceu com o seu Bartolomeu foi um refinanciamento do empréstimo dele. Muitas vezes acontece quando o fornecedor não comunica ao consumidor as características daquele contrato. Geralmente, esses refinanciamentos ocorrem com a liquidação de contratos anteriores e outras vezes a liquidação mais um troco, que eles chamam de troco. Tecnicamente, chama-se troco, que é um valor que é acreditado na conta do consumidor. E isso, obviamente, estende aquele empréstimo que o consumidor acreditava que já tinha terminado. Porém, é obrigação do fornecedor informar todas as características do contrato e é muito importante que o consumidor fique sempre atento ao seu extrato do INSS e do banco, porque muitas vezes entra um crédito na conta do consumidor, que é o troco, justamente que as instituições financeiras depositam na conta do consumidor, como também ficar atento aos descontos, para que, sendo identificado qualquer divergência em relação ao contrato que ele firmou regularmente, qualquer eventualidade, ele procure o Procon para contestar de forma imediata, para evitar um prejuízo maior e a gente consiga trazer essa resolução para o consumidor o quanto antes. Fica a dica também, Cintia, em relação à aceitação desse tipo de renegociação, né? A renegociação de um empréstimo que já existe, isso vai virando uma bola de neve, muitas vezes é uma ligação que é feita, né? Um aceite ali sem entender muito da situação, acaba gerando essa bola de neve que é uma dívida maior. Infelizmente, há muita gente que age de má fé, né? O consumidor faz um contrato regular e as instituições financeiras possuem algumas pessoas que utilizam esses dados para renovar os contratos, para fazer refinanciamento, sem que o consumidor tenha anuído com isso. Às vezes fazem por ligação de vídeo, faz uma ligação de vídeo, o consumidor muitas vezes nem sabe o que está acontecendo e dá print da tela com a foto do consumidor para que seja aprovado aquele empréstimo por meio de biometria facial ou por meio de algum link. Então é muito importante que o consumidor não atenda ligações de vídeo, que seja de instituições financeiras, qualquer coisa nesse sentido em relação a empréstimos, procure diretamente a agência bancária, a instituição financeira, se for a intenção do consumidor realmente formalizar um contrato de refinanciamento ou de empréstimo, nunca ficar atento a essa questão de não recepcionar qualquer atividade, qualquer tentativa de golpe por parte dessas pessoas que se utilizam dos dados do consumidor, que já estão no banco de dados das instituições financeiras para aplicar golpes. Então é importante que o consumidor fique atento a essa questão de não atender ligações, não clicar em links, como também ficar sempre atento ao seu extrato de conta, porque muitas vezes pode haver crédito, como também débito de forma que o consumidor não solicitou. Muitas vezes essas ligações vêm por parte, por exemplo, direto em contato com uma pessoa já que é um beneficiário, alguém que tem mais idade, é leiga no assunto, não entende como é que funciona. É sempre importante não fazer nenhum tipo de aceitação ou chamar alguém com maior conhecimento que possa contribuir e ajudar nessa situação, né, Cíntia? Isso, e principalmente quando se trata de ligação por vídeo, porque a biometria facial, apesar de poder ser capturada, o consumidor ele precisa estar presencialmente, né? Precisa haver a anuência do consumidor de forma presencial para que possa anuir a esse tipo de contrato. Existe a lei de superendividamento que, inclusive, coloca como responsabilidade do fornecedor fornecer um crédito responsável. Mas, infelizmente, acontece do fornecedor ter pessoas que muitas vezes só estão com autorização e utilizam de má fé e utilizam esses dados para captar o consumidor, capturar a imagem do consumidor e fazer qualquer tipo de transação, fazer transações sem que o consumidor tenha anuído. Então é muito importante que não atenda ligações de vídeo, não clique em links e qualquer dúvida, procure alguém que já tenha alguma instrução ou, se for o caso, procure o Procon. Cíntia, muito obrigado pelas explicações. Pois é, ficar atento, né? Porque é uma situação complicada, você ter o seu benefício ali descontado. Então, ficar atento sempre, como a Cíntia colocou, além de várias observações, sempre observar o extrato de como estão acontecendo os descontos no seu benefício. Se você tem um problema assim como o seu José Bartolomeu, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 81 991 98 8212 e participar do quadro Seu Direito toda quarta-feira, tirando essas dúvidas importantes para o consumidor. Almir. Exatamente, Gessé, exatamente. Daqui a pouquinho você está voltando com outras notícias, né? Até já! Agora a gente fala um pouquinho sobre educação aqui no AB1, porque na escola é possível estabelecer contato com experiências que vão além da sala de aula. Ações lúdicas também podem promover momentos de muita criatividade e alegria para os estudantes. Confere com a gente. Ricardo desembarca do carro para ir à escola, mas à noite, sem uniforme e pronto para dormir.
Essa mudança na rotina é para participar de uma ação da escola em celebração ao mês das crianças. Ele e dezenas de outros alunos estavam ansiosos. Estou ansioso e também estou esperando pelo susto que eu vou levar, com certeza. Vai ter susto, é? Claro, do ano passado também teve. Fico tranquila, que esse colégio é muito responsável. É o segundo ano que ele participa e é a ansiedade o ano todo. Estou tranquila. Mas nem todo pai estava assim, tranquilo como Raíssa. Maiara estava apreensiva. Essa é a primeira vez que Sofia dorme fora da casa da família. É porque é a primeira vez que ela vai dormir fora de casa, né? Já dormiu na casa da avó, da tia, mas assim, sem estar com nenhum parente próximo, né? A gente fica com um pouquinho de receio, mas feliz porque ela estava super ansiosa, contando os dias por essa noite. Estou muito feliz, dormindo aqui na escola. Tu tem algum palpite do que vai acontecer aí? Eu tô com medo também das tias, que a tia disse que vai ter. Eu trouxe uma lanterna gigante também pra usar. Então vai ter aventura, né? Muito. Para ajudar e dar mais coragem, uma turma famosa e conhecida chegou. A Mistérios S.A. e o Scooby-Doo. Dentro do prédio, a escola se vestiu para encantar os pequenos. Os corredores ganharam decoração e figuração e deixaram eles dentro de um desenho animado. O evento é realizado há 12 anos, sempre com um tema diferente. Esse ano é Scooby-Doo e os Mistérios S.A. A escola, claro, se transforma em um ambiente lúdico, um mistério, fantasia. E olha só, quero saber de vocês. Dá para adivinhar onde é que vocês estão? Ou seja, ficam perdidas. Difícil, sabe? Porque as paredes é tudo cobertas com tecido preto, aí não dá pra saber. Ou seja, se eu te soltasse aqui sem a ajuda da tua tia, tu não ia saber onde é que tu tá. Não ia saber de jeito nenhum. Se eu te pedisse pra tu ir pra tua turma, tu ia? Não ia saber. E ainda tem vários monstros aqui, né? Aí fica tipo, você fica com medo. Dá vontade de ficar aqui na escola e aprender ainda mais? Dá. E aí? Dá. Aqui tudo foi pensado para fazer os alunos saírem da rotina e embarcarem num mundo diferente. O evento ele é concebido, né, para transformar a escola num ambiente de ludicidade e aprendizado, né, para que eles possam entender que a escola, além de conhecimento, oferece também diversão. Então, tudo aqui foi pensado como forma de reconstruir a imagem da rotina diária da escola. Além dos corredores decorados, as salas viraram dormitórios. E cada um com artifícios para passar uma noite de muitas aventuras. Scooby-Doo! 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 O que é que tu acha de dormir numa sala de aula? Vai ser estranho. É estranho, né? Mas será que vai ser legal dormir com seus colegas? É, vai ser legal. E aqui é um dos ambientes que eles mais gostam, na verdade elas, porque todo mundo dorme junto, fica brincando. É uma noite que não tem hora para acabar, né? É verdade. É muito divertido assim, dormir quase no chão, num colchonete. É claro. É claro, né? Porque tá perto das amigas. Sim. E aí, agora a turma do Scooby-Doo sempre tem muitos mistérios S.A. para desvendar. Tá com medo desses mistérios? Olha, eu sou uma pessoa que não tem muito medo. Mas assim, eu sou bem corajosa. Hoje eu tava mesmo lá embaixo. Eu tava sem coragem. Só que aí eu consegui enfrentar o moço, ele tava vindo mais pra perto de mim, eu fui me afastando, né? Porque dá um pouquinho de medo. Entendi. Mas assim... Você é meio corajosa. Eu sou meio corajosa. Entendi. Bata aqui. O diretor da escola explica que a ideia é fazer com que os alunos passem a entender que eles podem aprender brincando. A escola é um ambiente saudável para a melhor fase da vida. É uma experiência fantástica, é uma experiência de magia, de encantamento, mas ela também fala sobre autonomia, sobre companheirismo. Ela vai trazer a criança para passar uma noite inteira dentro da escola, com uma série de atividades, num ambiente encantado que diferencia a escola do que ela é no dia a dia. Então eles chegam aqui num ambiente que eles entendem uma escola totalmente diferente do ambiente que eles estão acostumados, sendo um ambiente que eles vivenciam no dia a dia. Mas a hora da aventura chegou. Cada grupo ganhou uma missão. A dessa turminha aí era encontrar uma pessoa desaparecida. Tudo com a ajuda do grupo do Scooby-Doo. Acham que são corajosos o suficiente para caçarem fantasmas?
Olha aí, diversão, suspense e conhecimento, né não? Agora é 12h42, a gente vai para o intervalo. A seguir vamos falar sobre o processo de matrícula e rematrícula escolar. A gente vai trazer orientações importantes. O seu AB1 volta já. Então, o seu AB1 está de volta, 12h45, e a gente vai chamar um pouquinho mais da movimentação do trânsito aqui em Caruaru. Essas imagens que a gente está vendo agora são imagens um pouco mais fechadas ali da rua 15 de novembro, no centro da cidade, mas dá para perceber a movimentação aí das pessoas na calçada, não é? O centro comercial de Caruaru, principalmente ao lado direito, a gente vê essa movimentação, um pouco do lado esquerdo também, e agora até uma certa tranquilidade para que as pessoas possam fazer aí a travessia na rua 15 de novembro. Imagens ao vivo para você. E vamos seguindo porque com a aproximação do fim do ano, muitos pais começam a procurar escolas, não é assim? Ou começam a se preparar para a rematrícula dos filhos. Mas nesse momento, pessoal, o que é que a escola pode ou não pode solicitar aos pais, hein? Gessé Acioli está voltando e vai trazer informações sobre esse assunto agora. Né, Gessé? Pois é, Almi, a gente volta para falar sobre essa outra questão, como você trouxe, né? Reta final do ano tem sempre aquele período de rematrícula ou de matrícula em uma nova escola para os filhos, e aí a gente sabe da importância que se dá quando essa matrícula é feita ou rematrícula é feita numa escola privada, né? Uma escola particular. E aí a Cíntia Nunes está aqui novamente para nos ajudar a entender como é que funciona, Cíntia, em relação à cobrança de taxas para, por exemplo, guardar ali aquela vaga para uma matrícula que vai acontecer. Como é que funciona nessa situação para os pais que já estão se preparando para esse quesito, né, da vida dos filhos? Uma boa tarde. Boa tarde. Nesse período, já chegando final de ano, as escolas já começam a se programar para o ano letivo seguinte, como também é muito importante para que os pais já se programem. Nesse período, as escolas já começam a encaminhar notificações, informações para os pais ou responsáveis, de maneira a reservar aquela matrícula, né? De maneira que aquela intenção seja expressada por meio de documentos, de formulários, inclusive com a cobrança de taxa de reserva de matrícula. Essa taxa de reserva de matrícula, ela pode ser cobrada sim, contanto que seja descontado, que seja abatido no contrato do ano letivo do ano seguinte. Ou seja, os pais, os responsáveis, eles poderão pagar aquela matrícula, mas no contrato do ano letivo deve ser abatido, deve ser diminuído esse valor. Então, o contrato do valor cheio vai ser diminuído esse valor. Muitas vezes são ofertados descontos, né, para quem faz essa pré-reserva, para quem efetua o pagamento, dá um desconto para isso. Então, é muito importante que o consumidor verifique as condições para o pagamento desse valor, se é interessante para ele efetuar esse pagamento ou não, quando é dado condições favoráveis ao consumidor. Porém, é muito importante que o consumidor fique atento que aos pais, os responsáveis, que o aluno já está matriculado naquela escola, já é aluno daquela instituição e é feita essa cobrança, é facultativa aos pais, aos responsáveis, efetuar o pagamento, porque a vaga dele já está garantida, a vaga daquele aluno já está garantida para o ano letivo seguinte. Então, fica a critério dos pais ou responsáveis, independente do pagamento, né, ele pode efetuar o pagamento ou não, mas a vaga já está reservada. Mas, nos alunos novatos, né, para os alunos que vão entrar naquela instituição, pode ser cobrado, e os pais, e ser cobrado, e ser exigido esse pagamento, porém, em ambas as situações, o valor desse pagamento da reserva de matrícula, da pré-matrícula, deve ser abatido no contrato do ano letivo 2026, que deve ser disponibilizado de maneira prévia também aos pais, aos responsáveis. Cíntia, muito obrigado mais uma vez pelas explicações. Está aí, né, os pais se preparando para esse momento de matrícula, de rematrícula, então ficar atento a esse direito que é muito importante. Há essa obrigatoriedade aí no pagamento, mas deve ser diluído, né, durante o ano letivo. Então fique atento para não ficar no prejuízo, Almi. Exatamente, Gessé. Muito obrigado pelas informações com essas orientações importantes do PROCON. Bom trabalho para você. E olha, pessoal, a Secretaria de Cultura de Pernambuco e a Fundarp alertam os produtores e produtoras culturais com projetos em execução pelo Funcultura sobre a importância de solicitar as parcelas a receber até o fim do mês de novembro. A gente recebeu um vídeo explicando como os produtores devem fazer. Vamos ver? Se você é produtora ou produtor cultural e está realizando seu projeto com recursos do Funcultura neste final de ano ou início de 2026, você deve solicitar a sua parcela até o final de novembro. Porque no início de dezembro acontece o fechamento do orçamento público. Esse fechamento é um procedimento administrativo
corrente normal, que ele acontece todos os anos, e aí o orçamento só reabre no início do ano subsequente, no caso, no início de 2026. Então, se você não solicitar sua parcela agora, pode acontecer de haver uma interrupção no pagamento do seu projeto, e pode ser prejudicial para ele. Então, a gente está orientando as produtoras e produtores culturais que solicitem as suas parcelas através do e-mail funculturadoc, D de dado, O de óculos, C de casa, @fundarp.pe.gov.br. Claro que para você receber, né, para você conseguir receber sua parcela, seu projeto tem que estar dentro do prazo de execução e com todas as documentações em dia. Muito bem. E nós estamos na primavera. A estação começou há um mês, lá no dia 22 de setembro. E você, já percebeu alguma transformação nas flores, nas plantas? Aqui no Nordeste tem gente que diz assim, a gente só tem inverno e verão. Será mesmo? Veja na reportagem. Jardim Botânico do Recife, um pedaço preservado da Mata Atlântica com uma biodiversidade gigante. Entre o verde da floresta, algumas pinceladas de cor. São os sinais da primavera, anunciando que a estação das flores chegou, mas ainda timidamente. Tecnicamente, ela já se iniciou, a gente conseguiu perceber algumas espécies arbóreas florindo já, mas ainda tem algumas espécies se preparando para florescer, como, por exemplo, mudando as suas folhas, né, folhas mais jovens, também perdendo as suas folhas para investir nas flores. Então, essas mudanças já são percebidas, mas ainda não estão tão intensas. Para ver a primavera aqui no Jardim Botânico é preciso olhar para o alto, bem para cima, na copa das árvores. Ela se apresenta de maneiras diferentes, dando identidade a cada espécie de árvore. Olha o visgueiro, a árvore símbolo do Jardim Botânico, se exibindo com suas flores, que parecem enfeites de Natal pendurados nos galhos. Estas bolinhas são flores, um bocado delas. O visgueiro, né, é a nossa árvore símbolo, né, a árvore símbolo do Jardim Botânico do Recife, nossa logo, né, é um visgueiro. É muito comum nos fragmentos de Mata Atlântica encontrar o visgueiro. Ele tem essa inflorescência bem curiosa, que é em formato, né, globoso, que a gente chama de capítulo. E aí cada capítulo, ele abriga ali um conjunto de flores, podendo chegar até mais de 1000 flores. Vizinha do visgueiro, a cássia rosa também floresce e dá frutos, que são estas vagens. E o pé de cajá está cheio de flores brancas. Mas as flores da Mata Atlântica têm lá seus mistérios. A vistosa alpínia purpurata ou gengibre vermelho, esta flor ornamental não é o que parece. A parte colorida e vibrante não é a flor. Como a bougainville, que tem flores bem pequenininhas e brancas. As cores ao redor são das pétalas modificadas. Os animais, eles ficam esperando essa floração, né, principalmente abelhas, né, borboletas, pássaros também, que eles se alimentam, né, desse néctar que as flores produzem. E alguns animais também esperam as sementes, então são os principais, né, dispersores de sementes, então eles esperam essas sementes, então que eles se alimentam delas e a partir do processo natural deles, eles liberam e espalham essas sementes dentro dos fragmentos de mata. A natureza consegue perceber a sutil mudança das 4 estações, que no Nordeste não são bem definidas. Se não fosse pelo calendário oficial, a gente nem perceberia a passagem das estações por aqui. É que as temperaturas permanecem altas o ano inteiro. Por isso se costuma dizer que só existem 2 estações. Verão é seca, inverno é chuva. Mas por que será que isso acontece? Viemos até a Universidade Católica de Pernambuco para entender por que as estações não são tão bem definidas na nossa região. O professor e geólogo Fábio Pedrosa explica que a causa principal está na localização geográfica do estado. Quando a gente olha no mapa, a gente percebe que estamos aqui na região Nordeste e estamos muito perto da linha do Equador. Então, Pernambuco, até pela sua configuração do seu território, né, a gente percebe que tem um eixo maior na direção leste-oeste, a latitude de Pernambuco é entre 7 e 9 graus. A nossa latitude média em torno de 8, muito próximo da linha do Equador. Qual a implicação disso? Os raios solares que nós recebemos aqui incidem praticamente de forma perpendicular sobre o nosso planeta, sobre a Terra. Então, esses raios solares incidem de forma perpendicular
Isso faz com que a luminosidade durante o ano seja parecida. A situação é bem diferente do sul do país, onde as estações são bem marcadas. A gente percebe isso claramente durante o ano. Verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, então elas estão bem definidas na região sul, tanto em termos de luminosidade como também a questão da duração dos dias e noites. Para nós aqui, a diferença é muito pequena, nós sentimos isso, os animais e sobretudo as plantas também percebem isso. Por isso que as nossas florações aqui não são muito bem definidas como em outras regiões do Brasil. O professor ensina que para perceber a primavera numa cidade como Recife, é preciso ter olhos bem atentos. Então é a questão da percepção. Para quem vive numa metrópole como Recife, muito agitada, naquele ritmo mais frenético de uma grande metrópole, a percepção às vezes de mudanças mais sutis da natureza, desses ciclos da natureza mais sutis, para quem está perto da linha do Equador. Então essa percepção fica mais comprometida para quem vive numa metrópole como o Recife. As plantas e os animais conseguem identificar a primavera. Depois das flores nascem os frutos e a certeza de fartura desperta o período de reprodução de muitas espécies. Alguns animais também esperam as sementes, então são os principais, dispersores de sementes, então eles esperam essas sementes, então que eles se alimentam delas e a partir do processo natural deles, eles liberam e espalham essas sementes dentro dos fragmentos de mata. Então é vida para as plantas e para os animais também essa estação? Com certeza, com certeza. A estação das flores, bem que poderia ser chamada de estação da vida. E amanhã é dia de abrir o nosso consultório porque tem AB Saúde e nós vamos falar sobre o hábito da alimentação fora de casa. Os especialistas chamam a atenção sobre a importância dos cuidados com a alimentação no dia a dia e você pode mandar a sua pergunta e participar. Manda para o nosso WhatsApp 99198-8212. Ter uma vida saudável requer uma alimentação adequada, além de uma rotina de exercícios que contribua para a saúde corporal e mental. Mas é preciso ficar atento a alguns pontos e ter um acompanhamento profissional para evitar excessos. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, participe do AB Saúde e um especialista vai ajudar nas respostas para essa mudança de vida. É no AB1 desta quinta-feira. Muito bem, assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira, desejando uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Até lá, pessoal!